Mas e tu foi pra São Paulo fazer internato? Fui. E aí, como é que foi lá? Na verdade... Como que você foi pra lá mesmo? É que na verdade, assim, a Araguaína, o internato era muito bom. A gente era quase que residente. A gente dava plantão 24 horas Mas no não hospital. Ficava todo mundo? Ficava todo mundo. O pessoal queria mais fazer o PSF rural, porque já recebia alguma coisa, do que fazer os outros estágios. Eu sempre fui apaixonado por emergência, cara. Então, assim, aí eu falei, eu vou formar. E eu nunca tinha visto um paciente infartar. Porque naquela época não existia essa coisa de sala vermelha, sala verde, sala amarela. Era o pronto-socorro. Tudo junto. E como a cardiologia era específica, eu achava aquilo, como que eu vou formar e não vou ver um paciente infartar? E aí eu senti esse déficit na minha graduação sobre emergências médicas. Eu tinha feito um curso do SAMU para socorrista, e aí discutiram emergências clínicas, cirúrgicas, mas eu sentia muita falta disso. Aí a gente tinha 3 meses de estágio opcional, e algumas pessoas começaram a sair. Eu tive um colega que foi para Minas, uma colega que tinha ido para São Paulo, para o Santa Marcelina, e eu pedi o estágio eu queria ir para o Hospital Belo Horizonte, aquele que a gente viajou, só que aí não conseguia e acabei indo para São Paulo, para o Hospital Santa Marcelina. Aí o meu estágio ia ser clínica médica. Aí eu falei, não, eu queria emergência. Pode me deixar 1 mês na emergência clínica, 1 mês na cirúrgica e 1 mês na pediátrica. EGO eu sempre corria. Aí ela virou assim, e falou assim, mas 1 mês é pesado, só de pronto-socorro é 12 horas. Falei, como estagiário, professor? Como interno. Falei, minha filha, eu vim aqui pra fazer isso. Pode botar aí meu nome. Tipo, 12 horas, segunda a sexta? Segunda a sexta, 12 horas. Eu só descansava final de semana, sábado e domingo. Agora o resto era indo pro plantão, chegava lá, aí eu comecei pela clínica, depois fui pra cirurgia, e aí, só que existe uma diferença em hospital que tem residência. Eu acho que os residentes, eles tendem a te ensinar muito mais do que um hospital que você não tem residência. Então, abre um pouquinho a mente, assim. E uma coisa que eu percebi muito na minha época da graduação, e hoje eu vejo que isso tem se intensificado, é que as pessoas têm o foco, e tá certo focar na residência, mas esquece do aprendizado prático no internato. Então, por exemplo, eles fazem o que tem que fazer, o básico, né? Olha, o que eu preciso fazer no meu internato? Eu tenho que vir essa hora, tal, e não aprendem. Aquela é a sua chance de aprender medicina com o seu paciente, com a sua rotina, com as pessoas que estão envolvidas e que depois vão te dar um upgrade lá na frente, um empurrão. Vão aparecer as oportunidades. As pessoas pensam assim, eu quero fazer cirurgia geral, então vou pegar a hora que eu estiver tranquilo, eu vou estar lá no Medicurso estudando cirurgia geral, e esqueço de ser médico, que foi o que o Bruno falou. Então essa parte não pode esquecer, cara, tem que... E aí eu fui atrás disso, então eu aprendi muita coisa, assim, tanto que o que os internos não queriam fazer, eu fazia. Por exemplo, pediatria, eu chegava lá, olha, você tem um paciente para ver. Eu falei, não, um paciente, eu vou vir aqui ficar 12 horas para ver um paciente. Não, me dá aí 5. Aí eles olhavam assim pra mim, mas você quer 5? Eu falei, quero 5, daí, 5 fichinhas dessa aí. Aí pegava e colhia exame e fazia as coisas. Não, mas eu tava ali pra aprender. Eu tive em São Paulo, antes de fazer esse internato, eu tive em São Paulo quando eu tinha 10 anos de idade, cara. Eu voltei, eu não sabia nem nada assim de São Paulo ali. Eu fui pra realmente viver aquilo, focar. Tanto que eu tinha poucas coisas assim. Eu disse assim, olha, eu vou ficar esses 3 meses em São Paulo, eu tenho 2 objetivos só. Que um era assistir o melhor time do mundo no seu estádio oficial, que era o São Paulo, jogando no Morumbi. Conseguiu? Consegui. E o outro foi, eu queria assistir uma missa do Padre Marcelo Rossi, cara. E aí sério? Consegui assistir a missa do Padre Marcelo Rossi. Então assim, eu completei minha meta dos coisas. E o resto eu falava, eu quero estudar e aprender o máximo. Lá tu ficou 3 meses? 3 meses no internato. O final? Aí eu voltei, terminei o PSF 3 meses e formei. Mas assim, foi um diferencial para mim esse estágio. E aí quando eu fui fazer a residência, eu voltei para o Santa Marcelina como residente. Então muita gente lembrava de mim, pô, você foi um interno diferenciado, assim. Então eles falavam assim, você tem um potencial para ser um bom residente porque você foi um bom interno. Então os olhos, as oportunidades, aquela pessoa que te acolhe, um assistente que te acolhe, que você mostra proatividade, mostra interesse, mostra dedicação, aquilo faz toda a diferença. Que ano que foi, Zé? Eu fui em 2007 pro internato. 2007, 2009, eu acho que eu estava entrando. Naquela época, falava-se muito em questão de carga horária, e 40 horas semanais, 60 eu semanais. tenho uma opinião muito diferente disso daí, por exemplo, de carga horária. Que eu acho que
eu não sou contra, lógico, óbvio, você ter uma carga horária exaustiva, porque não dá tempo de estudar. A saúde mental hoje em dia é muito mais fragilizada pelas coisas que você tem. Mas eu acho que aquele momento é um momento de aprendizado. E no momento de aprendizado, você não tem que, nesse primeiro momento, óbvio, ninguém é escravo daquilo, mas você está ali para aprender. Então você não pode limitar o seu aprendizado por causa de horas. Vou contar para vocês, quando eu fui fazer eu fiz a residência de pediatria, trabalhava muito mais que 60 horas. Aí quando eu fui fazer a entrevista para a USP, para entrar em medicina intensiva pediátrica, o meu entrevistador lá, o chefe da UTI, falou assim: olha, mas você tem certeza que você quer fazer aqui na USP? Porque aqui, ó, nós pedimos 60 horas. Eu falei: olha, eu vou estar bem se for 60, porque hoje eu trabalho 80, então se for 60 vai ser bom para minha vida. Lucro. Pegadinha do malandro, né? A gente ficava lá muito mais a carga horária, mas eu não via aquilo como uma coisa ruim para mim em termos de carga horária. Eu enxergava aquilo assim: eu preciso, nesses 2 anos, me desenvolver como médico dentro daquela especialidade. Qual é a maneira de você se desenvolver como médico dentro daquela especialidade? Lá. Tá dentro do hospital, tá vendo a maior quantidade de casos que você possa ver, fazer os procedimentos que você tem que fazer, discutir os casos, pegar a experiência. E como eu já tinha essa ideia de voltar para o Tocantins, aí que eu sabia que existia um déficit muito grande. Então eu tinha que aprender aquilo. Por exemplo, drenagem de tórax, traqueostomia. Então você tinha que aprender ali. Na residência de medicina pediátrica intensiva lá, você fazia traque ou não? Traque a gente ajudava, porque muitas vezes eles faziam a beira-leito ali. Então às vezes a gente ajudava. Mas drenagem de tórax, geralmente chamava CIP, aquela coisa toda. Mas a gente pedia: olha, posso drenar? E aí eles te ensinavam, te mostravam como drenar.